Gente, eu sou Cibele Paranhos, criadora do método DDAS, e hoje nessa live de feriado é uma live para você, apenas para você que deseja entender o porquê que você deve utilizar o agulhamento a seco. Eu quero que você entenda, gente, o propósito de estar fazendo esse esquenta. Tem um propósito muito real, que é mostrar para você todas as vertentes do agulhamento a seco, te mostrar todas as possibilidades para que você consiga gerar resultado no seu paciente. Mais cedo no Stories, eu estava perguntando, eu fiz uma pergunta muito clara e direta. Se eu te desse 1 minuto para você começar a tratar o paciente, você consegue? E se eu te perguntar, em 1 minuto, o que você faz? Ventosa, liberação miofacial, técnica de Jones, crochetagem. Existe publicação? O mundo inteiro usa o que você usa? Essa foi a pergunta que eu lancei lá no Stories, tá? E eu vou te mostrar o porquê que o mundo inteiro vem utilizando o agulhamento a seco e por que eu associei o uso do agulhamento a seco com o diagnóstico diferencial. Então, o foco sempre foi do meu curso mostrar para o aluno as várias vertentes que o agulhamento a seco tem e as possibilidades de agregar ao seu atendimento. Então hoje eu vou mostrar todas essas áreas, nem consegui todas as áreas, gente, porque eu fiz 10 slides e já tava assim, super mega alto o número de slides para uma quantidade de live. Então, nem nessa live que é destinada ao porquê o fisioterapeuta deve utilizar o agulhamento a seco, eu vou conseguir enumerar. Eu vou conseguir te mostrar o porquê do agulhamento a seco no uso da prática clínica do fisioterapeuta, tá? Essa ferramenta que eu já utilizo há 10 anos e que há 9 anos eu venho ministrando aí a formação para o Brasil inteiro. Então, deixa eu ver aqui que já tem perguntinhas. Oh, meu Deus, a mulher tá poderosa. Oh, Rosa, que esse poder chegue para todos nós, minha irmã. É por isso que eu tô aqui, em pleno feriado, disponibilizando o meu conhecimento, trazendo para vocês, né? Organizei meu feriado. Quem me acompanha nos stories viu que eu dividi. Eu acho que aí está o segredo real da nossa vida. Hoje eu estou aprendendo isso. Eu que já trabalhei de domingo a domingo, que mal tinha feriado, hoje já consegui entender que tem que existir um equilíbrio entre vida social e estudo e passagem de conhecimento. Então, programei o meu feriado para terminar hoje de manhã e já chegar aqui, estar prontíssima em casa com conteúdo de slide para você. Então aproveita e envia aí seu aviãozinho para uma criatura que não tá fazendo nada, que tá vendo stories de dancinha, que tá vendo coisa lá no TikTok, que não vai somar nada, agregar nada à vida profissional dele, depois ficar, ai meu Deus, por que eu não consigo realizar os meus sonhos? Por que eu não consigo ter uma vida mais próspera como fisioterapeuta? Por que eu não consigo agregar valor, dinheiro para fazer a viagem que eu desejo? Porque existe todo um processo, gente, de plantar, né? Plantar e colher. A gente nem só planta e nem só colhe. Então é preciso esse equilíbrio e a gente precisa de um direcionamento, né? Claro e óbvio, de quem já passou pelo início, que já tem alguma experiência a mais aí. Meu sonho é uma mentoria, um estágio de que seja de 15 minutos. Quem sabe esse sonho não se torna realidade, hein? Ô, delícia! Vamos lá. Vou mudar aqui o slide. Fica atento para você poder fazer prints da tela, para que você possa ir, para você que já tem um agulhamento, para você que não tem, para que você possa entender, pesquisar, ler esse artigo a mais na íntegra. Gente, essa é uma pergunta que sempre me fazem em todos os cursos. O que é essa proposta do agulhamento? O que se fala do agulhamento a seco, né? E eu vou hoje destrinchar o máximo que eu posso o porquê que o mundo usa o agulhamento a seco. Essa é uma publicação de 2017, em que houve uma perspectiva de avaliação da prática clínica de trigger points e de dry needling. A pergunta era, né, por que se usa tanto o agulhamento a seco? Eles decidiram fazer uma avaliação de vários ensaios clínicos, de várias publicações, para entender o porquê que o mundo usa o agulhamento a seco.
E a resposta foi exatamente essa. De aproximadamente 20 anos pra cá, os fisioterapeutas começaram a utilizar muito o agulhamento a seco, principalmente para ponto gatilho. E uma vez, uma certa feita, uma aluna, nunca vou me esquecer desse aluno, ele fez o curso, inclusive depois, ele é de Itabuna, fez o curso em Itabuna, e ele mandou uma mensagem dizendo assim: mas Cibele, se é uma ferramenta que trata apenas ponto gatilho, não seria então essa ferramenta tão pobre? Porque a gente tem tantas possibilidades de tratar, tantas outras ferramentas que dão muito mais resultados, né? Pelo que ele ouviu falar, porque ele não tinha lido nenhum artigo científico. E por que eu vou investir numa formação apenas de agulhamento a seco? Essa é uma das perguntas, não direcionadas ao porquê investir, mas o porquê que o mundo usa o agulhamento a seco. Porque, gente, o custo é muito baixo. Então, você tem custos de agulha saindo a 30 centavos e você pode fazer um atendimento usando apenas uma agulha ou duas agulhas, 60 centavos. Isso de mandril individual, se for uma agulha que venham várias agulhas e um mandril, isso vai mudar. Então, o primeiro olhar do mundo, ele andou junto entre custo e benefício. O que seria custo e benefício? Primeiro, essa técnica tem validação, ela tem pesquisa científica? Sim. Onde maior parte delas está correlacionada a ponto gatilho. Mas não saia daqui que eu vou te mostrar quase todas as áreas da fisioterapia com uma publicação científica que dá para você utilizar o agulhamento a seco na sua prática clínica. E aí eu vou trazer um pouco da minha prática clínica, o que eu utilizo e que já vi excelentes resultados. Então não saia daqui porque você vai poder fazer o print e pesquisar mais sobre isso, beleza? Então essa é a relação. Porque tem formas muito claras de você avaliar se o agulhamento a seco está dando certo ou não. Uma delas é a algometria de pressão. Eu venho falando aqui várias vezes que a algometria de pressão é uma forma de mensurar rapidamente a aplicação do agulhamento a seco antes e depois para ver se deu certo, né? A ultrassonografia, então a avaliação eletromiográfica do músculo para ver se houve mudança antes e depois. Então por isso que o mundo vem trazendo e vem utilizando e vem inserindo cada vez mais o agulhamento a seco nas pós-graduações, em várias práticas, né? Eu tenho vários alunos que viram um pouquinho do pincelado do agulhamento a seco na pós-graduação, mas que queria conhecer mais, porque infelizmente no módulo de pós não é dada tanta ênfase, né? E as minúcias do agulhamento, e muitas vezes o professor que está ali ministrando só tem a sua ação, só tem um conhecimento do agulhamento naquela área que ele está aplicando, seja na neurologia, na ATM, né, enfim. Então isso acaba restringindo um pouco mais o quanto se passou. Então, de 3.000 alunos do presencial, a maioria deles estavam fazendo o curso pela segunda vez porque não conseguiram entender o que realmente estava sendo descrito no agulhamento a seco, justificando e embasando. Então esse primeiro artigo, ele vem mostrar isso. O mundo inteiro usa o agulhamento a seco, tá? E a minha pergunta é, por que eles usam? Porque em quais áreas já se tem benefício? Será que você, físio, está apenas procurando uma ferramenta que tecnicamente as pessoas gostem mais? Então eu já ouvi muito isso, assim, alunos falando, eu não quero utilizar o agulhamento a seco porque eu tenho medo de causar risco, verdade, mas se você tiver todo um passo a passo, você não vai causar, e tem publicação que mostra e comprova isso aqui, tá? Porque eu acho que trabalhar apenas ponto gatilho é muito pobre, então eu não investiria em algo direcionado a isso, porque o ponto gatilho eu posso trabalhar de várias outras formas. Bem, não é bem assim. Olha só. Vamos clicar aqui no próximo slide. Então, essa é uma pesquisa que veio falar exatamente nesse processo. E aí, eu te pergunto, como que o agulhamento a seco pode ajudar a tratar a cefaleia?
Cefaleia, gente, é algo que corresponde à cefaleia atencional, né? E já começa o erro no diagnóstico diferencial exatamente daí, porque muitos fisioterapeutas não conseguem entender. Inclusive, tem vídeo no meu canal explicando um pouco mais a diferença da enxaqueca atencional, de uma enxaqueca que seja por um distúrbio hormonal ou por alguma outra causa específica que não atencional, e já começa aí o diagnóstico diferencial de saber o que é uma cefaleia que pode dar certo no resultado ou não, tá? Mas o porquê, como o agulhamento a seco pode ajudar a tratar a cefaleia. Eu vou deixar alguns minutos aqui. Ai, que delícia! Doutora Bia dizendo, minha melhor ferramenta de trabalho e muitos resultados. Ótimo, Bia! Maravilha! Eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês acham, como que o agulhamento a seco pode ajudar a tratar a cefaleia. Eu vou dar 7 segundos para que vocês coloquem aqui como que vocês acham que o agulhamento pode ajudar a tratar a cefaleia. Cefaleia do tipo tensional. Como? Olha, já tem resposta aqui. Doutora Cibele Paranhos, tem um paciente de acidente de carro já há 3 anos e encontrou no Dry a solução. Olha que maravilha, isso é sensacional. Mas coloca aqui pra mim, Rosa, Bia, todo mundo que tá aqui. Como que você acredita que o agulhamento a seco pode ajudar a tratar a cefaleia? Ele tinha aderência em muitos pontos gatilhos. Então, a pergunta é, como? Bom, Cibele, você está me dizendo que para todas as perguntas que você está trazendo aqui, existe uma publicação científica que você vai trazer. Foi no Rio de Janeiro, fez e não resolveu. Olha só, que massa. Como que o agulhamento a seco pode ajudar a tratar a cefaleia? Observe que a minha pergunta é, o agulhamento a seco auxilia o paciente no tratamento de cefaleia tensional? Não foi essa a pergunta. Eu estou te afirmando. E eu estou te afirmando com base nessa publicação aqui. Uma das, tá, gente? Que é outra coisa que o fisioterapeuta acaba não sabendo trabalhar. Que é simplesmente não sabe como pesquisar os artigos que deseja, porque não sabe a palavra-chave, não sabe exatamente o que pesquisa, como pesquisar. E aqui eu tô trazendo alguns dos direcionamentos. Alguns dos direcionamentos, isso aí, ó. Esse artigo, um é de 2019 e o outro é de 2020, gente, onde avaliou a utilização do agulhamento a seco em cefaleia crônica, tá? Em paciente com enxaqueca, com cefaleia. E ele quis avaliar se o agulhamento a seco proporcionava um bom resultado para esses pacientes. Então, quais os critérios? Eu vejo muito fisioterapeuta errando nisso, querendo pegar o todo sem esmiuçar. Então, qual foi o critério que o artigo avaliou? Foi qualidade de vida? Foi frequência? Foi intensidade? Foi duração? Porque aí você vai passar isso para o seu paciente. Então, eu acho que muitas vezes o erro está na comunicação de como a gente fala e vende para o nosso paciente. Então, eu não vou dizer nunca para o meu paciente que eu vou zerar, que eu vou fazer com que ele fique para o resto da vida sem nenhum tipo de dor de cabeça. Por quê? Porque isso não é verdadeiro. Eu tenho que avaliar, e aí se eu tenho uma ferramenta que me dá artigo científico, que me dá embasamento, que me diz como ele avaliou, o que ele tratou, como ele fez, eu tenho que passar isso para o meu paciente. E aí onde o fisioterapeuta erra, tá? Então eu tô te mostrando aqui os artigos científicos falando desse processo. E aqui, ó, o segundo artigo falando efeito da técnica de dry needling no trigger point do esternocleidomastoide e da migrânia tensional em pacientes com migrânia tensional. E aí a doutora Rosa vem falando aqui, ó, sim, na cefaleia não sabe os pontos principais que escondem pontos gatilhos no temporal, exatamente isso. Rosa tá falando aqui, doutora Rosali tá falando aqui, de como, a pergunta anterior, como que o agulhamento a seco pode ajudar o seu paciente a melhorar uma cefaleia tensional. Essa é a resposta dela. A cefaleia nos pontos principais. E aí, gente, o que o diagnóstico diferencial vai trazer para você?
Porque eu vejo muita gente que fez a formação em agulhamento a seco e que não tem resultado. Ela não consegue gerar resultado porque não sabe o caminho específico. Então, o que o diagnóstico diferencial vai te dar? Vai te dizer quais são os músculos que estão envolvidos nesta cefaleia tensional. E vai te justificar fazer uma cadeia de quais são os pontos e quais são os músculos. Porque uma das maiores críticas da maioria dos artigos científicos falando de agulhamento a seco, sabe qual é? O resultado não foi duradouro. Foi avaliado o paciente 2, 3 meses depois e o paciente retornou com a dor. E aí eu te pergunto, qual é a técnica na vida ou qual é a ferramenta que consegue zerar o paciente ad eterno? Nenhuma, eu não conheço em 10 anos de formada, em vários cursos que eu já fiz, não existe. Mas a pergunta é, será que foi trabalhado apenas o músculo? Nesse artigo aqui de baixo, de 2020, ele quis avaliar se o ponto gatilho apenas no esternocleidomastoideo era capaz de gerar uma redução na cefaleia, na migrânia, na enxaqueca. E ele viu que sim. Mas aí eu te pergunto, será que é apenas o esternocleidomastoideo que você vai trabalhar para poder gerar uma redução de dor? E aí é onde a galera se bate. E por isso que vinha buscar o diagnóstico diferente. Então, por isso que eu botei o nome da minha formação em diagnóstico diferencial e agulhamento a seco. Porque eu via que as pessoas não estavam tendo o link do raciocínio por onde elas deviam ir. E aí foi o que a Rosa falou aqui, ó. Não sabe os pontos principais que se escondem os pontos gatilhos. Então, o que eu respondi lá pro meu aluno de Itabuna foi: não é apenas ponto gatilho. Se você pensar que essa fixação do músculo vai gerar alterações, você vai entender que não é algo simples. Por exemplo, no caso do ECOM, vai gerar um bloqueio, que vai gerar uma disfunção em osso, que vai gerar uma disfunção em nervo e que vai apresentar vários outros reflexos, gente. Por exemplo, gastrointestinal, por exemplo, ânsia de vômito, e que aí você começa a associar esses sinais e sintomas. Então tem muita gente que tem a ferramenta, que tem a formação, mas ele não sabe utilizar. Não sabe, não tem a segurança para utilizar em determinado sintoma, porque não sabe raciocinar o que está acontecendo ali para o seu paciente. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Chegou várias mensagens aqui. Exatamente, não tem coragem de agulhar na cervical. E muitas vezes, Rosa, não é só coragem, é não saber pesquisar artigo científico, é não saber raciocinar, é não saber avaliar. Então, por exemplo, chegou um paciente que tem dor de cabeça e que ele fala que tem zumbido. E aí, qual é o músculo que liga esses dois pontos que você vai certeiro e que você vai gerar resultado? É isso que falta. Essa correlação que falta nas publicações científicas, esse nicho, essa avaliação, essa correlação. E na publicação científica a gente tem essa dificuldade por conta das metodologias. Então é difícil muitas vezes você embasar apenas na anatomia se não teve um artigo que falasse ontem. Então isso aí acaba gerando todo um viés, tá? Então eu estou te afirmando aqui no Instagram que sim, existem várias publicações científicas que mostram a melhora do agulhamento a seco, a utilização do agulhamento a seco na cefaleia tensional, na cefaleia crônica, na enxaqueca que tenha correlação mecânica funcional. E aí, você precisa estar calibrado para entender se aquela disfunção não é correspondente com o que você está tratando. Então, não adianta você ter 575 ferramentas se você não sabe utilizar no momento certo, nem correlacionar sintomas que gerem um resultado positivo no seu paciente, tá? Então, além de não saber agulhar, não sabe... Exatamente, não sabem gerar. Eu vou trocar o raciocínio clínico, Bia, pelo diagnóstico, porque o diagnóstico é algo muito simples e que falha muito. O fisioterapeuta falha na triagem, né? Falha no direcionar. É por isso, gente, que eu estudo
todos os dias muito diagnóstico para entender o que me pertence e o que eu posso utilizar, tá? Por isso que eu estudo muito anatomia e fisiologia, para que me dê segurança no que eu vou aplicar e no que eu vou fazer. Então você pode sim chegar para o seu paciente e dizer, olha, eu posso te ajudar a tratar a cefaleia tensional, porque eu tenho artigos que me mostram a eficiência desse método, beleza? Agora, quais são os músculos? Você vai seguir o que o artigo está te dizendo. E eu já te digo que você precisa saber a inervação. Você precisa saber como é que está a mastigação, se houve algum tipo de alteração da fala, da motricidade da língua, alguma descompensação na área da ATM, que isso pode estar gerando essa maior hipertonicidade. E falando nessa relação, eu já puxo o link para o torcicolo, que também tem publicação do agulhamento a seco para o torcicolo, que na semana do Tirando o Paciente da Crise eu vou te mostrar isso, eu vou te ajudar, criatura, eu vou te dar isso gratuitamente, tá? Pra você que acha que o agulhamento a seco não conhece nada, que quer conhecer, que quer entender o agulhamento a seco com o diagnóstico diferencial. Essa é a grande oportunidade, é evento online 100% gratuito. Deixa eu ver que tem várias correlações. Isso aí. Ó, músculos faciais também tem sido medo de muitos colegas em agulhar. Perfeito, Rose. Sabe o que eu falo? Que o medo, ele anda muito junto com o desconhecimento que gera a segurança. O que gera a segurança? É estudo. É alguém que te dê passo a passo e diga, faz isso que vai dar certo. Então falta muito essa correlação, sabe? Do pegar o artigo, trazer para a prática clínica e juntar isso com a anatomia. E é isso que eu venho fazendo ao longo desses anos. Vou mudar aqui o slide. E é real, cara, demais. E aí, por que usar o agulhamento a seco na cefaleia tensional? Essa também é uma das perguntas muito de comparação. Então eu vou utilizar o Botox, eu vou utilizar o bloqueio anestésico, eu vou utilizar o agulhamento a seco, em que momento e por que eu vou utilizar? Gente, quando a gente fala do agulhamento a seco, primeiro dessas publicações que te mostram o resultado, não é nada empírico que você vai testar no seu paciente, né? A publicação já tá te dizendo qual é o caminho que deu certo. E aí eu te falo, quantos pacientes você viu utilizando corticoide em várias outras patologias e principalmente na cervicalgia, na cefaleia, que não evoluiu? E o que a medicação vai fazer? Ela vai alterar o metabolismo no fígado. Esse fígado, ele passa a não ser tão funcional muitas vezes, tá? Porque ele vai tentar degradar toda essa relação química que está sendo ingerida em grande quantidade. E aí, se essa mulher, se for uma mulher que já tem uma disfunção hormonal, isso piora. Se for uma mulher que já fez bariátrica, um homem que já fez bariátrica, essa absorção de vitaminas que ele já tem deficiência, mais medicação, isso vai gerar uma grande alteração, intoxicação naquele paciente. E aí, muitas vezes, faltou diagnóstico para entender por que você deve usar ou não no conta da cefaleia. Será que é realmente uma cefaleia tensional? Gente, eu já errei muito, porque eu não sabia o diagnóstico diferencial. E eu me batia, eu não sabia e aí dizia, caraca, o agulhamento não fez resultado. Não foi o agulhamento, fui eu. Eu que não estava pronta e por isso eu continuo investindo e estudando para entender. E aí não adianta nada você ter a ferramenta e não saber quais são as musculaturas que você vai utilizar. A Rosa estava falando exatamente isso aqui, né? Você chega ali, fica inseguro, fica com medo, faz... Olha o que ela tá falando aqui, ó. Já consegui até melhorar sinusite com agulhamento. E aí, tem publicação que fala disso? Bom, não. Ela juntou a anatomia com a fisiologia com o caminho que foi dado na formação dela, tá? E aí ela passou segurança para o paciente para que ele entendesse que era possível melhorar até rinite e sinusite, no caso do paciente, tá? Mas não adianta nada você chegar lá, ó, e ficar fazendo pompagem apenas no paciente. Tem uma publicação bem interessante que faz a comparação entre cefaleia com massagem
e agulhamento a seco. E eu lendo, eu falei, gente, vai dar quase o mesmo resultado essa publicação. E aí, o que acontece na maioria das massagens que a gente vê? A falta do olhar clínico. Então, não sabe correlacionar qual é o músculo que pode gerar uma alteração na passagem do nervo vago, do nervo acessório. E essa é a virada de chave, tá? Então, não adianta você ficar lá alisando a cervical do seu paciente sem saber o que está causando, e não vai adiantar nada você ficar alisando a cervical se a causa está vindo da TM, se a causa está vindo do crânio, se tem uma retração no couro cabeludo que isso está gerando, se tem uma alteração de OA que está sendo causada e fixada pelos músculos suboccipitais, fazendo um parâmetro de torção do occipital. E aí você vai começar a entender e fazer as perguntas corretas. Então, por que usar o agulhamento? Porque você sabe que terá resultado e não vai intoxicar o seu paciente. Você não vai injetar nenhum tipo de medicação que pode até aumentar imediatamente a dor. Mas, Sibeli, então o agulhamento a seco não tem esse risco? Tem sim. A depender da quantidade, a depender de várias variáveis que o fisioterapeuta não estiver atento e não for direcionado, ele pode piorar? Sim, e muito às vezes, tá? Como tudo. Olha lá, ó. Doutor Javé Silva. Agulhamento a seco é uma excelente estratégia para a condução de tratamento de cervicalgias tensionais. Sim, muito. E acredite, muitas vezes, a maioria das vezes, quando há um acúmulo de bradicinina, muitas vezes ela é muito mais confortável do que o uso das mãos, tá? Quando aquele paciente está com muita dor, é uma excelente estratégia inicial. Então, acredito, compartilho, seja bem-vindo. Ele aqui dizendo novamente, ó. Utilizo bastante na minha prática clínica. Caraca, isso é o que acalma meu coração, principalmente em dia de feriado, saber que tem fisioterapeutas, né, que já tá ligada aí, que muitas vezes está aqui me acompanhando porque quer saber algo a mais. E esse algo a mais, eu te digo, é o diagnóstico diferencial. Então, a gente tem como utilizar o agulhamento a seco para auxiliar na passagem dos sintomas que estão associados ao nervo vago, como, por exemplo, a tosse seca, irritativa, pigarro. Isso é uma sintomatologia de nervo vago. Para você entender se é uma alteração que está vindo de víscera. Acho que Rosa até falou disso aqui, ó. Observar as vísceras também, se passam, se tem uma alteração. Então não adianta nada você tá fazendo o paciente lá de boneco de voodoo, ó, agulhando ele todo, e se essa disfunção é visceral. Então esse olhar acaba mudando muito se você tem essa correlação aí, concordo super e muito, né? Eu não sou contra a medicação, mas eu sou contra esse uso indiscriminado, sem avaliação, sem a preocupação, sem entender o paciente, na verdade. E aí uma outra pergunta que os artigos fazem e respondem. Por que usar o agulhamento a seco na cefaleia tensional? Foram 168 pacientes em um artigo mostrando que houve melhora na redução da frequência, ou seja, o paciente tinha dor de cabeça todos os dias, ele começou a intervalar e começou a aumentar esse espaço, redução na intensidade, na duração do tempo da dor de cabeça, o quanto que ele sentia de dor de cabeça. Gente, eu tô falando de 168 pacientes que foram escolhidos, que foi visto que não tinham quadro de tumor, alteração hormonal, que não tinha nenhuma outra causa a não ser com a ideia e hipótese de cefaleia tensional, tá? Esses dois artigos que eu coloquei aí, que vocês printaram anteriormente. Mais um artigo. Sibeli, por que eu devo utilizar o agulhamento a seco? Mas eu trabalho com um paciente de fibromialgia, meu querido, seja muito bem-vindo. O agulhamento a seco tem várias publicações correlacionadas à fibromialgia. Eu trabalho com clínica da dor há 10 anos, tenho uma clínica específica há 8 anos de clínica da dor, e a quantidade de paciente fibromialgico que eu atendo é surreal. E aí você pode me fazer uma pergunta muito direta. Sibeli, você consegue zerar o paciente com fibromialgia? Não consigo zerar.
Porque as novas pesquisas hoje, inclusive, apontam que o agulhamento, que a fibromialgia é uma doença autoimune. E como doença autoimune, não existe ainda nenhuma técnica, nada que consiga zerar esse paciente, tá? Então, mas a gente já tem publicação do agulhamento a seco na fibromialgia, que a gente consegue reduzir a sintomatologia, que a gente consegue reduzir a frequência, a intensidade, a duração da dor, a limitação funcional do que está acontecendo com o paciente. Sim, a gente consegue ter bons resultados. Exatamente. Rosa falando aqui, ó, cefaleia é uma questão de tensão, não é só muscular, porque tem que ter um olhar global. É o diagnóstico diferencial, né, Rosa? E aí, trabalho com fibromialgia. Por que você tem que ter o agulhamento a seco? Porque é uma ferramenta que vai reduzir a sua intensidade de trabalho, a sua doação com as mãos, a utilização das suas mãos. E tem comprovação científica. Então você que já tem a formação aí, que não utilizava, olha só como é importante você ter um conhecimento mais específico, está sendo acompanhado, né, para entender o que tem nessas publicações científicas. Então a gente tem como gerar resultado, sim, benefício para o nosso paciente, alteração do sistema nervoso autônomo com agulhamento a seco, que o paciente fibromialgico tem muita alteração. Já fez o print aí? Faz o print para que você depois possa pesquisar melhor esse artigo. Todos os artigos que eu tô colocando aqui foram do PubMed, então para você que deseja pesquisar, é lá. Eu gosto muito, já usei, gosto do Lilacs, do Bireme, mas eu gosto mais dessa proposta. E aí, mais uma pergunta desafiadora para você aí. Por que o fisioterapeuta deve utilizar agulhamento a seco? E eu te digo, você que trabalha na saúde da mulher, você pode utilizar o agulhamento a seco também. A minha segunda formação, a minha segunda pós-graduação, a primeira em osteopatia, a segunda em saúde da mulher, onde eu trabalho com a fisioterapia pélvica. E eu te digo, utilizo muito o agulhamento a seco na saúde da mulher. E esse artigo, ele vem falar dos pontos gatilhos que podem estar gerando dor para o assoalho pélvico. Ponto gatilho em várias áreas, gente. E além disso, a gente também tem publicação científica falando do agulhamento a seco para dismenorreia, cólica menstrual, dor pélvica crônica. Esse artigo, ele fala da dor no início da penetração, da redução de lubrificação, que está associado com pontos gatilhos, tá? É bem interessante. Lembro sim, olha lá, a Rosa tá falando aqui, lembra da minha história da cólica? Sim, ela teve um excelente resultado, ela se agulhando, teve um excelente resultado na cólica menstrual. Então, agora, a grande pergunta é, e o olhar do diagnóstico diferencial vem aí, em que momento você que tá em casa, que já ouviu falar que o agulhamento a seco pode ser útil na saúde da mulher? E qual é a fase que você deve agulhar? Qual é o tempo? Qual é o intervalo? Qual é a avaliação específica que você deve fazer para essa mulher? Então, tudo isso precisa ser direcionado, né? E aí, a Rosa é uma das minhas alunas aqui das minhas formações. Olha lá, ó. Sou obra viva. Cadê? Deixa eu botar aqui. Eu tô adorando essa participação de vocês, gente. Sou obra viva que funciona na cólica menstrual e eu não acreditei. Essa aluna viva falando aqui um tempo depois já da formação e ela resolveu fazer o teste, né, na cólica menstrual que ela estava tendo e teve um excelente resultado. Então aí está mais um depoimento. Sou obra viva que funciona na cólica menstrual e eu não acreditei. Então, por que, Rosa? Porque falta essa informação direcionada. E aí, se você não faz no período certo, no tempo certo do período menstrual, a paciente não vai ter resultado e você vai achar que a ferramenta não é eficaz para aquilo que você deseja, tá? Então, mais uma publicação aqui para você que trabalha na saúde da mulher. Vamos lá que eu não parei ainda não, já passei de meia hora aqui, mas agora eu te trago aqui, ó. Sibeli, eu trabalho com atendimento a home care, eu trabalho com fisioterapia respiratória, eu trabalho em UTI. Será que o agulhamento a seco consegue me ajudar? Será que eu posso utilizar e devo investir o agulhamento a seco na minha vida clínica da fisioterapia respiratória? E está o agulhamento a seco na saturação.
Então, já falei aqui muitas vezes, para quem é novo ainda não me viu dizer, mas eu utilizei muito no meu tratamento pós-Covid e depois eu coloquei, depois de embasar por artigos científicos, eu coloquei o uso do agulhamento a seco na minha clínica para os fisioterapeutas que já tinham a formação utilizassem em paciente pós-Covid e o resultado foi sensacional, tá? Então, o paciente a gente faz a avaliação da saturação antes e depois do agulhamento a seco e o resultado é sensacional. E aí, o que você pode estar pensando aí? Tem um paciente lá na clínica, vou chegar amanhã e vou fazer a avaliação do agulhamento a seco para ver se a saturação dele melhorou. Criatura, não é em qualquer músculo. Existem músculos específicos e existe um raciocínio que você precisa ter, um olhar mais específico para saber quais são esses músculos que vão te gerar resultado. Mas, Sibeli, eu posso vender para o meu paciente que o agulhamento a seco vai ajudar ele no processo da saturação, do cansaço, da sensação do pós-Covid? Pode dizer que anatomicamente, fisiologicamente e que já tem embasamento científico que vai te dizer que sim, existe recursos que vai gerar melhora sim no seu paciente, tá? Opa, chegou perguntinhas aqui. Olha aí a pergunta, ó. A resposta, agulhamento a seco na saturação. Sim, ela já testou, já viu o resultado, né? Já viu que isso pode acontecer. E real, gente, existe todo um passo a passo. E um dos módulos lá do DDAS é correlacionado a essa saturação. Olha a Bia aqui falando também. Bia também é aluna do DDAS, já fez o curso antes presencial, foi fazer o curso também online, tá colocando aqui, ó. Tive uma paciente de DPOC que melhorou muito, onde a saturação dela era 89 e chegava em 92, 93 com O2. Olha que legal. E depois do agulhamento, a paciente dela saturava entre 89, 82, 83. E depois do agulhamento, no músculo específico que ela aprendeu durante a formação, a paciente passou a saturar 97. Caraca! Vocês estão entendendo o que é importante? Por que é importante a gente estar aqui num final de semana, num feriado, doando pra você que tá aí, que tá desestimulado com a fisioterapia, que tá triste porque não tá conseguindo receber o valor que você deseja, que não tá conseguindo gerar resultado. Criatura, o que a gente quer te mostrar é que existe um caminho, uma possibilidade dentre várias outras. E esse caminho pode ser o agulhamento a seco, tá? Pode ser sim uma possibilidade de você ver uma melhora. Pode ser sim, né? E aí a gente vai direcionar. Massa, muito massa. Fiz o curso em 2017, foi isso mesmo, fiz o curso em 2017. Olha quanto tempo já, né? Gerando resultado. Me responde aqui, Rosa, nas perguntinhas. Depois que você começou a ter essa ferramenta, o seu resultado melhorou? A busca do paciente por você, por resultado, melhorou também? De 2017 para cá, depois que você passou a ter o agulhamento a seco. Enquanto você me responde aí, eu vou buscar um outro slide. Então, olha só quantas possibilidades a gente tem. Ai, professora Sibeli, mas eu trabalho com neurologia. Será que na neuro o agulhamento a seco também tem uma vertente? Olha aí, ó, a resposta dela, ó. Eu perguntei, depois de 2017 para cá, você começou a fazer uso do agulhamento a seco, as pessoas passaram a te procurar mais por ser referência, por gerar resultado, ela botou aí, muito. E aí, eu tô na neurologia, será que o agulhamento a seco é interessante para mim? Sim, o agulhamento a seco, de acordo com a literatura científica, auxilia o paciente a melhorar a possibilidade da marcha, a melhorar a mobilidade, a reduzir dor, a depender do nível e da lesão que seja, tá? Mas o agulhamento a seco é uma ferramenta, e eu já falei aqui, inclusive, em lives,
a diferença de se utilizar a toxina botulínica, quando deve utilizar e quando deve utilizar o agulhamento a seco, para que também você não fique preso apenas em uma lesão. A grande dúvida, gente, é quando o paciente vai utilizar. E você precisa passar isso para o seu paciente, tá? Você precisa ter esse conhecimento para poder passar para o seu paciente aquilo que está acontecendo. Poderia ganhar esse DDAS. Olha, Rosa. Pois é, mas aí a sócia me mata, mas o DDAS tem super... E vai abrir as inscrições agora, no final do mês. Então, pra você aí que já tá super ansioso, querendo, eu tenho sim uma formação online que pode chegar a qualquer lugar do Brasil, que era a maior dificuldade minha. Não conseguia mais chegar em vários lugares porque não tinha aeroporto. E agora, qualquer um, de qualquer lugar do mundo pode ter acesso ao DDAS. Ó, valor ótimo, condição de pagamento ótimo, tudo ótimo. Mas quem sabe, né, Rosa? Quem sabe? Então, gente, sim, é possível tratar, é possível utilizar. Olha aí, ó, doutora Bia dizendo, outro caso que teve muito resultado foi na musculaturas específicas do meu paciente. Isso com paciente neurológico, né, Bia? Paciente neurológico. Eu tenho uma paciente atual, eu não atendo hoje mais neurologia, não é o meu foco específico, mas eu tenho uma paciente de neuro e que eu tenho bons resultados. Mas a prescrição dela, de acordo com a minha avaliação, é a toxina botulínica. O agulhamento acaba gerando aí uma melhora. Ó, ela tem, a paciente, ele tem AVC e muito espasmo da perna acometida. E ela começou a utilizar o agulhamento a seco na neurologia e começou a ter resultado. Que massa! Tá vendo, gente? Além da publicação científica, vocês estão tendo acesso aqui ao vivo a depoimentos de fisioterapeutas que já tem a formação, já tem o curso e que pode te dizer. Mais uma vez, o objetivo é para você que tá aí, né? Que você tenha uma luz, que você tenha um direcionamento, que saiba como fazer. Minha gente, vai fazer 1 hora já de live. Misericórdia, Senhor. Deixa eu colocar aqui só pra gente ver se falei todos. Falei todos. Então, minha gente, o convite mais uma vez para você que tá chegando agora. Eu mostrei todas as evidências em várias áreas da fisioterapia, tá? Para que você consiga gerar resultado e para que você conheça um pouco mais do meu trabalho, me conheça, continua me seguindo, vai lá no YouTube, curte, se inscreve no canal, tô igual as blogueiras, né? Mas é sério, lá a gente coloca muito conteúdo. E pra você que já tá aqui, convida seus colegas, convida aquele colega fisioterapeuta que tá desestimulado financeiramente, que tá desestimulado com a profissão, porque não tá gerando resultado, porque não tem uma agenda cheia, porque não consegue cobrar o valor que ele gostaria. O agulhamento a seco pode ser essa bandeira, tá? De trazer resultado pra vida dele, ser referência e gerar referência em várias outras coisas. Tá bom, meus amores? Não posso deixar de pedir um print, porque, afinal de contas, vamos valorizar esta professora que está dando aula em pleno feriado, né? Que terminou a viagem antes pra vir fazer essa aula pra vocês hoje, porque eu fico realmente muito preocupada como os fisioterapeutas estão se posicionando, a esse nível de desestímulo com a profissão toca muito e eu sou completamente apaixonada, faria fisioterapia mais 575 vezes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só, Rosa falando, ó. Já tive paciente que comprou agulha porque eu estava sem. Imagina aí, gente. A fisioterapeuta tá sem agulha. Não, calma, eu vou comprar pra você porque eu não posso ficar sem essas agulhas. E isso acontece. Tem muito paciente que é assim, completamente viciado no agulhamento seco. Tá? Então, ó, faz aquele print aí, me marca, compartilha nos seus stories. Amanhã eu tô aqui novamente com outro tema de live que eu não me lembro. Mas eu estou aqui sempre antes do almoço, sempre no almoço, e sempre antes do almoço eu vou chegar aqui, vou falar com vocês, para que vocês lembrem que estejam comigo. Me marca aí, meu @ doutora Cibele Paranhos. Continua me acompanhando, que amanhã eu estou aqui novamente no almoço. Um cardápio maravilhoso. Excelente feriado para vocês, fiquem com Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha,
Já fiz uma parceria com uma colega que trabalha com neuro para aplicar o Dry para ajudar. Olha que legal. Isso aí. Aproveita, Rosa, e chama ela para poder fazer o curso, porque aí você já pode fazer uma parceria estendida para você atender com a osteopatia, né? Você já vai chegar lá e vai estar mais leve. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo.